pessoas da qual ele tem pensamento nele. Creia somente que Deus vai fazer a obra, né? Eu gostaria que os irmãos abrissem as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu vou ser muitíssimo breve. Deixa Deus te usar, né? Para que nessa noite nós viemos também fazer o querido Senhor com o nosso irmão Fernando. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Aleluia. Quem achou diz amém? Glória. Os irmãos estão fiados, tá vendo? Oh, glória. Aqueles que não achou, vão dizer misericórdia, né? Aleluia. Irmãos, aleluia. Atos dos Apóstolos 10, primeiro, que diz assim: a visão, o título, a visão do centurião. Como que está escrito aí do centurião? O que mesmo? Cornélio, tem outra tradução? Amém. Do centurião crente. Glória a Deus. Amém? Então algumas traduções são assim, Cornélio realmente sim, e também outras são do centurião Cornélio crente. Que diz assim: um homem em Cesárea, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava. De que mesmo? Orava. Aleluia. Cerca da hora 9 do dia, claramente em visão, um anjo de Deus se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Este, fitando nele os olhos, atemorizado, perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Pode sentar, fique à vontade, aleluia. Deus, Ele é fiel, né? É desse jeito que Deus faz, aleluia. Irmão, Atos dos Apóstolos 10, aleluia, do primeiro em diante, relata a história de um homem, aleluia, de Cesárea, por nome Cornélio, aleluia, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Ele era um centurião da corte, uma pessoa de alta patente, uma pessoa importante, aleluia, mas ele não era tão Cristo conhecido, aleluia, pelos, aleluia, os crentes da época, aleluia, mas ele era uma pessoa generosa, uma pessoa que estava em sempre constante oração a Deus, independente da religião, ou seja, ele servia a um Deus só. Ele servia a um Deus só, aleluia, independente de Pedro, de Paulo, de A ou B ou C. Ele servia, ele entendia que Deus, aleluia, era aquele que estava lá no céu, o dono do universo. Ele entendia que tudo isso que ele estava vendo, aleluia, existia um homem supremo que fizera tudo. E a Bíblia diz que de contínuo ele orava a esse Deus ao qual ele cria. E de repente, aleluia, em uma das suas orações, aleluia, entenda bem que nessa noite o que você está fazendo, Deus, Ele está vendo. Quando você está, aleluia, está orando, quando você está buscando, quando você se dirige, se sacrifica para fazer algo para Deus, Deus está vendo, aleluia, o seu sacrifício. Deus está vendo, aleluia, a sua disponibilidade para fazer a obra. E de repente, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que um anjo em visão apareceu a Cornélio e começou a dizer: Cornélio. E atemorizado, por que atemorizado? Porque ele entendia que aquele homem que ele estava vendo era diferente, não era desse planeta, era lá do céu. Ele entendia que esse homem não era um homem comum, não, como ele, era um homem diferente. Glória a Deus! E por que ele entendia isso? Porque, aleluia, ele estava em constante oração. E quando você e eu se disponibiliza para orar em constante oração, para estar ali buscando a Deus, nós não ficamos apenas vendo, aleluia, aquilo que nós vemos com o olho, não, mas nós vemos espiritualmente aquilo que Deus está nos mostrando. Glória a Deus! Deus abriu a visão de Cornélio, aleluia, entenda bem. E de repente, aleluia, este homem da qual Cornélio viu, ele lhe fez uma pergunta:
és tu. Aleluia. Aí o anjo disse: olha, Cornélio, Deus tem ouvido as tuas orações, Deus tem ouvido, aleluia, as tuas ações, as tuas esmolas têm subido até o céu, e Deus, aleluia, nessa tarde aqui, era hora toda, já era metade. Não importa o horário, continue buscando a Deus, que Ele vai fazer algo com você. Oh, glória, aleluia. E aí de repente, aleluia, o anjo disse: agora pois, envia a Jope e manda chamar Simão, que tem por nome e sobrenome Pedro. O anjo disse: ei, Cornélio, agora manda alguém para a Jope para falar com o homem que tem nome e sobrenome Pedro. Pedro, para que você seja consagrado, é necessário que o homem de Deus desça aí onde ele está, para que a obra de Deus venha se completar. Quando você sai daqui para o dia, quando você sai daqui para onde você for, é porque Deus está te enviando para fazer a obra. Oh, glória, aleluia. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Este se chama, aleluia. De repente, eu vou ler mais um pouco abaixo. De repente, logo que se retirou, versículo 7. Logo que se retirou o anjo que ele falava, Cornélio chamou dois. Não vá sozinho. Chama alguém para ir com você. Chama a caravana. Chama alguém para ir com você. Não quero fazer as coisas por conta própria, não. Chama alguém para te ajudar na caminhada. Cornélio disse, aleluia, a dois dos seus domésticos, saudosos do que estava ao seu serviço. E, havendo contado tudo, os enviou a Jope. Entenda bem, que o Senhor jamais ele faz acepção de pessoas. Deus nunca, jamais faz acepção de pessoas. Aquele que você, aleluia, muitas das vezes não, aleluia, olha com um olhar, nossa, notável. Deus, ele está olhando para ele. Aquele que muitas das vezes, Deus, ele quer ele, Deus salva ele. Entenda bem. No dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar acerca da hora sexta. Irmãos, veja só o que acontece quando você está em constante oração. Aleluia. Pedro também estava em oração assim que o anjo se retirou de lá. Aleluia. Cornélio enviou, aleluia, um dos seus, aleluia, servos para ir até Pedro. Pedro também estava orando, ou seja, a fiação que estava em Cornélio também estava cá em Pedro. Mas mesmo assim, entenda bem o que eu quero dizer para você. Glória a Deus. No seguinte, indo eles, estando já perto da cidade, subiu Pedro para orar. E tendo fome, quis comer. Entenda bem. E tendo fome, quis comer. Versículo 10. E tendo fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveu-lhe um êxtase. Quando, aleluia, um crente está em êxtase, significa, aleluia, que ele não está mais na terra. Significa que quando o crente está em êxtase, aleluia, ele está na fiação lá no céu. E de repente, aleluia, em visão, Deus mostra ali um cesto. Aleluia. Glória a Deus. Envia, aleluia, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. E via o céu aberto, um objeto descendo como se fosse um grande lençol, sendo, em algumas traduções aí está cesto, né? Aqui está lençol, sendo baixado pelas quatro pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum,
Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Aleluia. Pedro respondeu e disse: nunca comi coisa alguma imunda, de modo nenhum vou comer isso. Pela segunda vez, aleluia, aleluia, falou a voz: tu chamas comum ao que Deus purificou? Sucedeu isto por 3 vezes, e logo foi o objeto recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia perplexo sobre o que seria a visão que tivera, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, aleluia, pararam a porta e, chamando indignamente, se lhe havia hóspede Simão, que tinha por sobrenome Pedro. Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse que 2 homens estavam procurando ele. Vamos entender essa visão, irmãos. Enquanto Pedro estava orando, aleluia, os mensageiros estavam chegando na sua casa. E de repente, se Deus falou com Cornélio, ele também tinha que falar com Pedro. De repente Deus mostrou, aleluia, um cesto, um lençol, como outras traduções diz. E dentro desse cesto, dentro desse lençol, existia vários tipos de comida da qual os judeus não eram permitidos comer. E de repente o Senhor disse: mata e come, mata e come. Ou seja, Deus estava dizendo: se sacia, mata e come. E aí Pedro disse: mas Senhor, eu sou homem santo, eu sou homem separado, eu não como coisa imunda dessa terra, eu não como qualquer coisa que é consagradas. Mas aleluia, a voz disse: porque chamas imundo aquilo que eu purifiquei? Porque chamas imundo aquilo que eu te enviei? Porque você está excluindo aquela pessoa que eu enviei. Não exclua quem Deus enviou para você. Deus enviou, mas ela não tem a solução dele, porque foi Deus que enviou. Glória a Deus. Aleluia. Entenda bem, aleluia. De repente Pedro entendeu o que significava tudo aquilo. Ou seja, ele fazia acepção naquele momento. Eles estavam fazendo acepção. O que quer dizer isso? Aleluia, traduzindo, aleluia, essa visão. Deus não faz acepção de ninguém. E se Deus não faz acepção de ninguém, quem sou eu ou você para fazer acepção de pessoas? Aleluia. E depois que Pedro entendeu realmente o que Deus estava falando com ele, Deus o enviou até a casa, aleluia, de Cornélio. Cornélio, como eu disse no início, ele não era quisto, ele não era, aleluia, ele era uma pessoa que ele não era uma pessoa que deveria receber algo da parte de Deus, segundo os próprios discípulos. Mas se Deus não fez a acepção de Cornélio, por que Pedro agora ia fazer? E Deus o enviou até a casa de Cornélio. Chegando lá, a Bíblia diz que quando chegou lá, eles já estavam esperando com banquetes, aleluia, já havia preparado tudo. E quando, aleluia, chegou Pedro lá, Deus tocou no seu coração para impor as mãos sobre eles. E a Bíblia diz que aqueles que Pedro, que muitos, aleluia, tinha por acepção, após a oração, todos eles receberam o Espírito Santo. Aquele que você pensa, aleluia, que muitas das vezes não tem jeito, é esse que Deus vai, aleluia, buscar. Glória a Deus, eu creio, Senhor. Aquele que você acha que não tem jeito, Deus vai até te usar, aleluia, para abençoar ele. Glória. Glória a Deus. Agora vou terminar aqui, só era isso que eu queria falar, que Deus não faz exceção de ninguém. Glória a Deus. Amém. Deus não faz acepção de ninguém. Eu vou ler aqui, aleluia, em Lucas 10, que diz assim, Lucas 10 primeiro, que diz assim: depois disso designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante de si de 2, nunca é de um, irmãos, é sempre de 2 ou mais. Nunca jamais acho que você pode fazer as coisas
sem a direção de Deus. Nunca jamais, aleluia, você acha que você pode fazer as coisas sozinho se você tem alguém para ir com você. Glória a Deus. Faça a vontade de Deus. Depois disso, designou o Senhor outros 70 e os enviou diante de si, de dois em dois, a todas as cidades, lugares aonde lhe havia de ir. E dizia-lhe, na verdade, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Poucos são os ceifeiros. Realmente, quando, aleluia, brasa viva aqui, aleluia, começou, estava muito pouco, mas agora Deus está falando trabalhadores. Agora Deus, aleluia, está falando que a obra cresça. Agora que aqueles que muitas das vezes eu mesmo achava que Deus não ia salvar, Deus salvou. E através dele, como Pedro fez, então ele vai salvar outros. Porque é Deus que faz, não sou eu, não é você, é Deus. Glória a Deus. É Deus, Biel, que faz isso. Glória a Deus. Então aprenda uma coisa: nunca, jamais faça acepção de ninguém. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vos, aleluia, não vão aos gentios nem aos samaritanos, mas só às ovelhas perdidas. Entendeu isso? Muitas das vezes, aonde Deus está te colocando é porque Deus tem algo a fazer. Muitas das vezes, aonde Deus está te levando é porque Deus tem algo a fazer. Existem muitas pessoas carentes, precisando, aleluia, de Deus, precisando de uma palavra. Pregue, apenas uma coisa, pregue, pregue. Quem vai dar o crescimento é Deus. Pregue, não se importa, mas não, só pregue, que vai ficar plantada a raiz. Só prega, aleluia, a semente já está semeada. Deus está trabalhando, meu filho. Não se preocupe, meu querido homem, não se preocupe, meus irmãos amados. Aquilo que Deus tem para fazer, Ele faz. Se eu não quiser ir, Ele envia outro. Amém, glória a Deus. Então faça. Enquanto é dia, faça, aleluia. Enquanto ainda estamos na face da terra, amém? Então, só li essa palavra aqui para dar o meu término. E que você possa sair daqui com posse da sua vitória. Vamos agora, entrar. A Bíblia diz que a seara é muito grande e poucos são os ceifeiros. Nessa noite, aleluia, nós vamos sim, aleluia, apresentar ao Simão Dando, né? Para que ele venha, aleluia, ser separado, aleluia, ser ungido, aleluia, a diácono, né? Essas coisas assim. Para que Deus, aleluia, venha estar cada vez mais abençoando. O que é ser diácono? Ser diácono é ser um ajudador. O que é ser diácono? É o que você já anda fazendo, mesmo que você não tenha, aleluia, uma carteirinha agora, nesse momento, uma liturgia, como diz, aleluia, uma liturgia bíblica, mas você já está fazendo. Quando você for consagrado, você já vai estar fiado. Quando você vai tirar sua carta, você já sabe andar em carro. Quando muitas das vezes muitos vão tirar carta e já sabem andar, ou seja, quando você for consagrado, você já sabe que, aleluia, a obra de Deus é grande, ou seja, continue fazendo a obra. Não precisa de muita instrução não, meu querido, só faça. Como disse Bob um dia desse para orar antes de ontem, na madrugada, 5 da manhã, 4 da manhã, eu vou orar, mas aí o filho dele disse: não, pai, o Senhor só faça aquilo que o Senhor tem para fazer. Contando que o Senhor faça, Deus, aleluia, Ele recebe. Não importa, não precisa de muito para, aleluia, para fazer a obra de Deus. Só precisa se entregar a Deus. Quem vai tomar bem contra Deus? Aleluia.